O que acontece se furar a parede de uma backroom? E o que será que encontraremos do outro lado? Essa fita é perfeita para responder essa dúvida que talvez muitos de vocês já tenham tido. O que diabos que tem do outro lado da parede das backrooms? Levando em conta que todo esse ambiente é misterioso e enigmático, eu recomendo que depois vocês vejam o conteúdo original. É uma experiência incrível e vale muito a pena. Confia. Ao decorrer da fita acompanhamos um andarilho que começa a explorar as backrooms e surpreendentemente ele acaba encontrando um posto avançado, que é basicamente uma base temporária que alguns pesquisadores devem ter usado para poder fazer alguns experimentos e pesquisas. O local é rodeado de luzes, uma vista muito bonita que lembra sonhos. E após admirar o local, ele vai em direção à base. E nessa base que ele havia entrado, tinha um sistema de segurança. As portas haviam se trancado e a sala estava enchendo de fumaça, mas acabou dando tudo certo. Em frente a um computador, ele encontrou uma fita com um experimento que havia sido realizado. De início, vemos toda a simulação de tudo o que será feito, desde a tecnologia, o percurso e a área em que será feita a perfuração, e o pedaço retirado será usado para análise. O carrinho faz todo o seu percurso e chega no destino. Porém, na sua primeira tentativa, a parede simplesmente regenera. Porém, o mais importante ele conseguiu, que era uma amostra daquela parede, e talvez estudando esse fragmento seja possível descobrir uma forma de furar a parede da backroom sem que ocorra a mesma coisa, que ela regenere. E já estavam preparados para a segunda tentativa, e dessa vez daria tudo certo. E lá está ele no seu destino. A máquina começa a perfurar a parede. Dessa vez o buraco é bem maior do que na tentativa anterior. E dessa vez, de início, a parede não regenera, finalmente dando a chance de observar o que tem do outro lado. Então, se prepara. Várias luzes de outras salas começam a acender. E o mais curioso é que isso acontece a partir do momento em que começamos a olhar. Pode parecer estranho, mas é como se fosse um jogo, na qual o mapa começa a carregar ou renderizar a partir do momento em que a gente avança. E é como se a própria backroom não estivesse esperando que algum dia alguém fosse furar a sua parede. Demorou, mas ela acabou regenerando. A tentativa de outro furo é feita. Mas dessa vez a visão não é mais a mesma, o que é bem misterioso. Esses pedaços que foram retirados também serviram como análise, e ao ver esse material mega estranho que veio da parede das backrooms, é como se o próprio local em si fosse uma entidade ou uma anomalia, tendo em vista a forma bizarra que ele funciona. Acaba que nosso andarilho descobre através de uma fita que existe mais bases avançadas, e vai em busca. A fita inicia e vemos que o andarilho já está a caminho do próximo posto avançado. Ele só precisa seguir essa fita que está no chão. Até que ele finalmente chega no seu destino. E ao chegar, ele logo percebe um tipo de tecnologia, que é apresentado através da TV, intitulado de Teste 54. E como podemos ver, essa máquina teria relação com algum tipo de saída de emergência. E logo em seguida é mostrado como isso funciona, basicamente criando um portal para outro lugar. E é óbvio que o andarilho entra, na esperança de poder finalmente voltar para o seu mundo.
Ao chegar nesse novo local, nota-se que se trata de um ambiente ao ar livre, com algumas vegetações ao redor. Será que ele finalmente estaria livre das Backrooms? Nesse momento ele não teria mais nenhum lugar para ir, pois o portal havia acabado de ser desfeito. E é quando ele se aproxima das vegetações que tem uma grande surpresa. Tudo aquilo não se passava apenas de um cenário. Mas ao encontrar outra saída, ele decide seguir por ela. E para sua infelicidade, ele ainda não estava fora das Backrooms, e permanecia preso nesse estranho e angustiante vazio infinito. Em meio àquele cenário vazio, ele encontra uma porta de metal. E permanece trilhando aquele mesmo caminho no chão, até que no meio do caminho, o andarilho é surpreendido com algo. E ao se aproximar, percebe que aquilo era um buraco, bem parecido com aquele feito no experimento anterior, mas obviamente numa proporção bem maior. E o detalhe mais surpreendente é que a parede ainda não havia se regenerado, e é provável que não iria por conta do tamanho do buraco, mas afinal de contas, o que teria feito isso? Seria mais um experimento da equipe de pesquisa do posto avançado? Por algum motivo, os cientistas daquela base queriam entender como as paredes das Backrooms se comportavam e o que elas escondiam. E meus amigos, a descoberta foi fascinante. Após encarar por alguns minutos aquele buraco que revelava a vastidão cósmica que as Backrooms eram, ele decide prosseguir. Após passar por cenários estranhamente incríveis, ele chega em uma sala especial, pois lá ele encontra mais um dos testes realizados em uma das paredes. E outro detalhe comum com o anterior é o seu tamanho e o fato de que o buraco ainda não se regenerou. E o que mais chama a atenção, obviamente, é a vista que podemos ter através desse buraco. São inúmeros cenários que aparentam fazer parte das Backrooms. É como se de alguma forma esse local se comportasse como um jogo de videogame. E furar as paredes desse local parece ser algo que jamais estaria previsto para acontecer, como uma espécie de bug, e por conta disso temos acesso a diversos cenários. E eu não sei vocês, mas para mim essa ideia é muito interessante e muito fascinante. E na medida que ele continua explorando, descobre mais cenários hipnotizantes que mais parecem sonhos. Como por exemplo esse que é a definição perfeita do que eu acabei de falar. Mas é ali próximo que ele acaba encontrando algo que talvez pudesse acabar com as suas inúmeras dúvidas até então. Provavelmente essa é a tecnologia usada para fazer os furos nas paredes que a gente viu anteriormente. O problema é que dessa vez algo muito estranho aconteceu, pois podemos ver uma massa estranha ao redor da máquina. E a única forma de descobrirmos o que diabos que aconteceu é checando o passo a passo registrado pela câmera. O andarilho, após encontrar a tecnologia e todos os seus testes feitos anteriormente, ficou bastante curioso para saber o que aconteceu. E tudo isso poderá ser descoberto e acompanhado agora. E o nome dessa tecnologia é intitulada de Rover 2, provavelmente por se tratar de uma segunda versão daquela tecnologia vista na primeira fita. A diferença é que dessa vez, a máquina consegue fazer buracos bem maiores, com um sistema de giro rápido capaz de fazer um buraco perfeito na parede. E é ao cair o fragmento do pedaço cortado que podemos ver a forma peculiar na qual as Backrooms funcionam. E a minha grande dúvida é se aqueles corredores já existem ou se estão sendo criados nesse exato momento em que estão sendo vistos, da mesma forma que o nosso universo se expande a cada segundo. E agora ele vai partir para o próximo. E ao ampliar a imagem através de um zoom, podemos ver mais nitidamente todos os detalhes desse local, que apesar de muito misterioso, é fascinante. No próximo teste é citado que houve uma pequena modificação no designer. Agora foi acoplado um espelho para auxiliar na vista.
E com toda certeza essa foi uma ótima ideia, pois permitiu a visualização de locais que não eram acessíveis. E é notável que essa parte de baixo é diferente das demais, justamente por conta da sua coloração azulada. E quanto à parte superior, encontramos algo muito estranho. Há apenas um pequeno terreno totalmente isolado. Mas afinal de contas, que lugar é esse? Uma tecnologia que originalmente havia sido criada apenas para observar as backrooms, agora está sendo redesenhado para o uso de vigilância nacional, pois esse é um método indetectável de observar todo o primeiro andar de qualquer edifício dos Estados Unidos. E para que isso permaneça em segredo, ninguém poderá acessar a saída de emergência, se referindo justamente ao local onde o andarilho entrou. Além disso, os níveis às quais o portal leva são considerados fora dos limites para todas as missões humanas, devido aos seus perigos únicos e imensos. Até que voltamos para o último teste. Mas dessa vez o que é encontrado do outro lado é uma sala comum, ao menos era o que parecia, pois isso aqui acontece. É como se de alguma forma o rover tivesse irritado as backrooms com suas inúmeras tentativas de fazer buracos, só que dessa vez algo deu muito errado e acabou de certa forma colapsando e criando essa matéria sólida em volta da máquina. E o que restou agora para o andarilho é prosseguir em busca do próximo posto avançado, com a esperança de poder finalmente encontrar a saída desse local. Pesquisadores da empresa Async realizam uma exploração nas backrooms, especificamente em uma área chamada Pitfalls, que chama atenção por ter diversos buracos no seu piso. E por um deslize, o pesquisador que está segurando a câmera acaba caindo. O problema é que enquanto ele esperava o resgate, começa a ouvir vozes humanas. Ao tentar ir ajudar quem quer que fosse, acaba fazendo uma descoberta assustadora. That is not a fucking question! Como vimos nos dois vídeos anteriores, o pesquisador chamado Marvin felizmente sobreviveu. Porém, o seu encontro com uma criatura não humana chamou bastante atenção da Async, que até então não sabia da existência de criaturas como essa rondando pelas backrooms. Apesar de anteriormente eu ter postado um vídeo que mostra a gravação de pessoas que acabaram caindo nas backrooms e se deparado com essas mesmas criaturas, a Async só foi encontrar as câmeras com essas gravações 6 anos depois. E durante o episódio intitulado Backrooms Relatório, veremos a reação da Async quanto à descoberta aterrorizante do Marvin. O vídeo começa mostrando o retorno da mesma equipe que vimos no episódio anterior. A situação é de uma enorme seriedade. Eles são recebidos por um membro que parece exercer uma posição extremamente importante dentro da Async, que os aguarda com uma expressão de preocupação e desconfiança. O que vemos depois é um outro funcionário da Async não identificado caminhando pela empresa. Enquanto isso, a câmera do Marvin é analisada por outros dois pesquisadores, que ao observarem as imagens demonstram choque e terror. Por fim, vemos aquele mesmo funcionário indo em direção a um telefone, e quem é contatado e o que é dito não é revelado. Acontece que após descobrir a existência de uma criatura hostil, a Async decidiu tomar medidas de contenção, e nessa sequência de imagens é mostrado a construção de uma barreira que irá bloquear o caminho explorado pela equipe de Marvin, na tentativa de impedir a movimentação daquela entidade. E para proteger ainda mais a entrada para as backrooms, vemos um operário construindo um portão reforçado atrás da grande janela de observação, que logo em seguida é fechado. Enquanto
Enquanto navegava pelo YouTube, eu encontrei um vídeo extremamente desconfortável. E o pior de tudo é que ao entrar no canal, eu descobri que haviam diversos vídeos igual a esse, sobre uma androide chamada Maggie. E já na primeira fita, você vai entender muito bem o porquê eu achei isso bizarro e perturbador. E é assim que a primeira fita acaba. Não temos muitas informações sobre o que diabos está acontecendo. Porém, nos arquivos do canal, há um comercial de uma empresa odontológica com o mesmo nome citado pela Maggie no áudio invertido. E o que podemos deduzir é que a Maggie foi uma androide desenvolvida por essa empresa para testes e demonstrações odontológicas ou comerciais. Porém, não acho que todos esses vídeos sejam à toa. Eles parecem esconder algo misterioso e obscuro. O segundo vídeo eleva o nível da bizarrice e planta ainda mais dúvidas sobre o que é que está acontecendo. Okay, Meg. It's time for your operation. Open wide. Oh, what is this? Meg, you have some gunk in your teeth. Há uma pessoa com uma máscara bizarra fazendo uma manutenção na boca da Maggie. Nice. Sorry. Hope that didn't hurt too much. Nesse momento ele deixa a ferramenta cair na boca da Maggie, que junto à forma desleixada que ele faz o procedimento, revela sua total falta de cuidado. E algo que me deixou bem tenso é que o androide parece reproduzir sons que parecem até mesmo gemidos de dor, mas posso estar enganado. E meus amigos, é assim que a segunda fita também acaba. Confesso que não dá pra entender o que tá acontecendo. Pra mim ainda permanece um grande mistério. Se você tiver alguma teoria ou algum comentário pra acrescentar, deixa aí que eu adorarei ler. Viralizou um vídeo que mostra um suposto experimento realizado na Área 51, em que o dono desse perfil estaria expondo alguns pintinhos que serviram de cobaia e sofreram mutações terríveis, como por exemplo nesse vídeo que foi um dos que mais viralizou, em que ele mostra a pequena ave com 4 patas. Porém, no seu perfil há diversos outros pintinhos que também sofreram mutações. Nesse vídeo, aparentemente teriam aplicado o hantavírus nessa ave, deixando a face do animal totalmente deformada. E o mesmo aconteceu com esse outro, que o dono do perfil apelidou de Pequeno Alien, onde é possível ver uma mutação na parte do pezinho dele, que tá todo enrolado. E sim, ainda tem mais, como essas 3 que têm um apelido de acordo com a sua mutação. O pirata tem apenas um olho. O urso polar é um pintinho de coloração branca. E o fênix, que eu suponho que o nome seja por ele ter pouca penugem e parecer uma fênix velha. Apesar de muitas pessoas não acreditarem, o dono do perfil se mostra empenhado em mostrar que é verdade. Um grupo de pesquisadores da Async exploram uma área peculiar das Backrooms, conhecida como Pitfalls, ou armadilhas, quando de repente o cinegrafista acaba caindo. Ele sobrevive à queda, mas precisa esperar ser socorrido. Porém, tudo muda no momento em que ele escuta o grito de uma pessoa e decide seguir. Descobriremos agora o que o Marvin irá encontrar. Em uma parede logo à frente, há uma brecha que o leva para um local completamente diferente de tudo que vimos antes. A área em questão parece uma vizinhança, sendo possível ver as estrelas no céu e uma forte luz avermelhada.
Nesse momento, os companheiros de Marvin conseguem contatá-lo novamente e pedem para que ele retorne para o local onde deveria estar, dizendo que era arriscado demais ele se distanciar tanto. Mas o Marvin é teimoso e insiste em procurar a suposta pessoa desaparecida. Can you hear me? O Marvin está cada vez mais próximo daquela voz. Ao entrar em uma das casas, ele encontra salas bem estranhas, começando por essa que, por algum motivo, tem diversas placas. Ao chegar em uma sala, descobrimos algo que pode ser muito importante. I think someone's been living down here. Living down there? That's not possible. Marvin finalmente encontra a pessoa que estava gritando esse tempo todo. Can you hear me? O problema é que, ao observar melhor, Marvin nota que aquilo não parece humano. Marvin, That's the person. what is it? That is not a fucking person! What? What do you see? Come in. Okay, I'm here, set it down! Take a moment. Yeah. Apesar desse momento absurdamente tenso, o Marvin consegue sair com vida. E cronologicamente foi a partir dessa gravação que é assim que teve certeza absoluta que haviam criaturas rondando as backrooms. Antes haviam apenas suspeitas, como vimos no episódio da detecção de movimento. Agora era claro a existência de uma criatura, que inclusive é capaz de imitar a voz humana. Durante uma das gravações mais assustadoras e misteriosas de Plush's Playground, acompanhamos uma criança visitando o parquinho durante a noite, ao lado do seu pai. E sabemos muito bem que os escorregadores desse local escondem algo completamente obscuro. Essa é mais uma das gravações secretas que podem ser encontradas nesse site bizarro aqui. Assim como todas as outras gravações que eu tenho trazido aqui no perfil, que parecem revelar aos poucos uma história bem obscura e perturbadora. Em certo momento, o pai da garota joga uma pelúcia dentro do escorregador, e logo em seguida a segue. Mal sabia ele que havia realizado um tipo de ritual que as crianças relataram anteriormente que costumam fazer para ter contato com um homem velho que tem o corpo coberto de pelúcias, chamado Plush. Can I have that, please? Thank you. Are you still there? I'm coming down now. Here I come. O pai desce desesperadamente aquele escorregador que parecia não ter fim. Quanto à sua filha, ela simplesmente desapareceu. E depois de um longo tempo escorregando, ele parece ter chegado em algum lugar. No fundo, é possível ouvir crianças falando por perto. Aos poucos, ele vai se direcionando para o fim do escorregador. E ao olhar para trás, é isso que ele vê. A figura de um velho o olhando fixamente com uma expressão de descontentamento. Esse é o Plush, e ele definitivamente não queria que esse adulto estivesse aqui. E a gravação acaba dessa forma.
simplesmente aterrorizante. Eu acredito que esse pai tenha tido um destino cruel, semelhante à animação que vimos em um dos episódios do programa do Plush, que inclusive as filhas dele participaram. O sinistro é que a animação representa exatamente ele. Imagina ser um funcionário da Sync e receber ordens dos seus superiores para explorar um local completamente desconhecido, chamado de Backrooms. O intuito dessa exploração é coletar o máximo de informações possíveis que ajudem a compreender melhor esse ambiente. O problema é descobrir da pior forma o porquê alguns funcionários nunca retornaram das suas explorações. Acompanharemos uma fita que mostra muito bem o terror de estar nessa posição. Ela é baseada nos acontecimentos do filme, então se você não quiser tomar spoiler, fica o aviso. A fita inicia com um cientista da Sync contatando o seu chefe, o vice-diretor da empresa, Ivan Beck, e o motivo é bem importante. There's a man. He seems to be trying to... I don't know, I think he's trying to change the bloody thing. Ao ver aquele homem e a figura desconhecida, o pesquisador enxerga uma oportunidade um tanto sombria. No, you don't. I'm gonna throw another man under the die. There's just so much to learn. E foi a partir disso que um outro funcionário acabou sendo enviado para as Backrooms para a exploração, mesmo os superiores sabendo o grande risco que a sua vida corria. Uma característica forte do local são áreas que desafiam a arquitetura convencional, como por exemplo portas em posições absurdas. À medida que o operário caminha pelo local, podemos ver dos mais diversos itens aleatórios, desde móveis e mobílias até um leme de navio. Será que tudo isso tem um real propósito para estar aqui? Pois bem, as coisas ficam realmente tensas quando o operário encontra essa sala escura. Nos fundos ele começa a ouvir o barulho do walkie-talkie de um operário. Ao se aproximar, ele encontra essa cena horrível. O homem, completamente em choque, acaba nem percebendo que antes havia uma figura desconhecida ali na sala. Mas o pior viria agora. Em um vídeo informativo feito pela Sync, é dito algumas regras de segurança que os funcionários que forem explorar as Backrooms não podem descumprir, sendo uma delas não explorar sozinho. Todas as expedições devem ser compostas por pelo menos 3 integrantes. Mas será que essa regra é o suficiente para protegê-los? Bem, é o que veremos nessa fita. Nela acompanhamos 4 funcionários que embarcam em mais uma exploração, e depois de uma longa caminhada, há um momento em que o cinegrafista começa a escutar diversas vozes, o que o deixa bastante confuso, visto que além dos colegas dele, o local está completamente vazio. Guys, can you hear this? Curioso com o barulho que parece estar vindo de um local onde ele não vê, o cinegrafista vai em busca da origem do som, e algo inexplicável acontece. Hey guys, can you hear this? Hey! Guys? George? Open! O homem fica completamente aterrorizado após ser separado forçadamente do grupo e começa a procurar por eles sozinho. Em certo momento, ele encontra uma grande sala que parece um auditório, com alguns objetos pretos que não dá para saber do que se trata no chão. Um pouco mais à frente, o nosso cinegrafista encontra uma sala que, por algum motivo, está completamente escura.
Mas ao ligar a lanterna, descobrimos que se trata de uma nova área do complexo. A sua diferença se dá principalmente pelo piso de madeira e o papel de parede de floresta. No local há também alguns itens como um machado e 3 carrinhos de mão, sendo que um deles está com proporções maiores que o normal. E se você notar também, o papel de parede nessa parte tá bem estranho. É como se tivesse sido esticado verticalmente. Bom, toda essa sala é uma amostra importante de como as backrooms tentam reproduzir a realidade. Elas parecem até entender as junções necessárias, como árvores, objetos, casa, mas falham ao tentar recriar. E o resultado disso é um ambiente familiar e ao mesmo tempo estranho, visto que é uma versão incompleta e distorcida. Finalmente, o nosso cinegrafista acaba encontrando um posto avançado, que é basicamente uma base de pesquisa da Async. Ele consegue entrar usando o seu cartão-chave. Após entrar, ele tenta contato com alguém, mas o que acontece é isso. O alarme simplesmente começa a soar e o cinegrafista desliga a câmera. Até então, não conseguimos descobrir de fato o que diabos aconteceu e por qual motivo ele foi separado forçadamente dos parceiros. É algo que provavelmente descobriremos em breve. Em 1990, uma vítima não identificada acabou sendo encontrada dentro das backrooms durante a exploração de funcionários da Async. 2 dias depois, um médico legista fez uma autópsia no corpo da vítima e descobriu algumas informações estranhas e ao mesmo tempo extremamente importantes. O cadáver em questão não foi possível ser identificado, recebendo o nome falso de John Doe. O que deu para identificar é que a vítima era um jovem que tinha entre 18 a 21 anos, que provavelmente ficou vagando por dias pelo local até morrer de fome e desnutrição. Porém, um detalhe chama a atenção do médico, que diz ter notado coisas fora do normal no sistema digestivo. O processo de decomposição do corpo parece ter sido interrompido. Provavelmente por não ter chegado aos últimos estágios desse processo, pois, como bem sabemos, nas backrooms não existe larvas, moscas ou outros animais carniceiros. Bom, apesar do médico perceber que algumas partes do corpo pararam de se decompor e permaneceram praticamente intactas, havia também outras partes que foram tomadas por um material escuro, de origem e propriedades desconhecidas até então. Ao ver aquilo, o legista coleta algumas amostras do falecido e encontra algo bem interessante. Eu vou tentar explicar da melhor forma, até porque eu não manjo muito de biologia. O que ele encontrou foi um tipo de mutação da bactéria Bacillus subtilis, que é uma bactéria real, muito estudada por conta da sua grande resistência a condições extremas. E é justamente por essa característica que ela é muito importante para a agricultura, pois protege as plantas e promove um controle biológico, combatendo pragas, fungos nocivos e outras coisas que atacam as plantações. E bem, por estar presente em vegetações, é possível que essa bactéria vá parar no nosso organismo ao ingerirmos algum tipo de vegetal. É a partir daí que surge uma teoria muito importante. Como o John Doe era um ser humano comum antes de cair nas backrooms, ele provavelmente carregava milhares de espécies de bactérias em seu corpo, incluindo essa que eu acabei de citar. Porém, após a sua morte, o ambiente anômalo das backrooms teria alterado as propriedades dessa bactéria, transformando uma bactéria comum em algo totalmente mutado. O que explica as manchas escuras que surgiram ao redor do corpo. E uma teoria que faz muito sentido é que a entidade chamada Lifeform teria essa bactéria que eu expliquei com as diversas mutações causadas pelas backrooms como ponto de origem. E pelo que a gente viu no relatório da autópsia, é possível deduzir que essa bactéria ela pode infectar e consumir fisicamente os humanos de dentro para fora, como por exemplo o motorista daquele carro que vimos no segundo vídeo. Não é à toa que o próprio Kenny Pixels postou essa imagem com a legenda escrita bactéria.